Muito boa noite a todos. Chegamos aí para mais uma live no nosso canal do YouTube. Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês o que é a nossa mentoria, sendo oferecida pela Império Engenharia e Professor Sinei, que é o meu nome, né? Sou o principal responsável pela empresa. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, tentando entender um pouco mais do que é Império. Eu vou deixar daqui a pouquinho na apresentação para vocês um QR Code, você pode acessar todo o material da empresa e aí fazer esse acompanhamento do que é a Império Engenharia, do que ela faz, quais são as experiências que nós temos no mercado e tudo aquilo que nós já apresentamos de alguma forma para as empresas, tanto no Brasil quanto agora aqui em Portugal. Eu estou olhando para o lado aqui porque estou acompanhando também a apresentação, como é que ela está acontecendo. Pessoal, quem está chegando aí, muito obrigado por chegar nesse canal, acompanhar o nosso trabalho. E, sem dúvida, eu vou trazer para vocês aqui uma oportunidade importante, que é a aplicação de algumas metodologias que vão dar condições de você se tornar um engenheiro diferenciado. Eu vou estar explicando durante essa apresentação todo o processo de como eu estruturei essa mentoria, como é que ela acontece, e a partir disso vocês vão entender um pouco mais, entender como é que ela funciona e o que ela pode gerar de diferencial para a sua vida profissional. Nesse nosso trabalho, são mais de 25 anos de experiência na indústria. Também eu tive algumas experiências na academia, foram 7 anos como professor de engenharia. Então, tudo isso acabou dando condições de nós estruturarmos essa proposta, essa mentoria, e a partir dessas experiências, né, todas essas vivências que a gente teve em muitos anos e diferentes segmentos, fez com que a gente fosse lapidando esses problemas, vamos dizer assim, né? Tudo se resume a aprendizado, a evolução, a entendimento daquilo que acontece dentro de um processo produtivo. E a partir desse trabalho, eu chamo de trabalho, né, porque o aprendizado todo gera trabalho, né? Ele faz com que a gente consiga ter experiências, ter muitas vivências diferenciadas entre pessoas, entre processos, indústrias, diferentes indústrias, né? E isso vai gerando uma bagagem. E aí nada mais justo, né, ou correto, né, compartilhar esse conhecimento com quem está chegando, com quem está vivenciando alguma coisa em termos de experiências, início de carreira e tudo que faz parte dessa evolução profissional. Nós temos uma oportunidade de evoluir sempre que nós enfrentamos ou encontramos algumas dificuldades, né? Isso faz com que o aprendizado seja mais robusto, né? E aí nesse viés, ou nessa ideia, pelo menos, é que eu estou trazendo essa discussão hoje, essa proposta hoje, para que a gente consiga gerar bons resultados, né? E todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer chegar num determinado ponto, né? Que gera uma satisfação pessoal, profissional, e com isso se tornar um profissional diferenciado. Bom, antes de nós avançarmos nesse tema, que é a mentoria em si, eu vou me apresentar, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do que é a minha experiência profissional, de tudo aquilo que eu já passei em empresas e outros tipos de serviços, né? Para que vocês também saibam quem é que é o possível mentor de vocês, né? Então, sempre que a gente vai buscar conhecimento, tentar entender como as coisas acontecem, a gente quer saber quem são as pessoas que estão com nós, né? Então, esse é o principal motivo para que a gente tenha essa necessidade de se apresentar e trazer para vocês o que é a persona, né? Quem é que é o indivíduo que está aí tentando convencê-lo de que a mentoria ou aquela proposta, aquele projeto, de fato, gera um bom resultado.
como eu falei no início, né, já são mais de 25 anos de experiência na indústria e sempre ligado à engenharia de produção, engenharia de processos, né, que é o principal foco do meu trabalho. E nesses 25 anos eu tenho experiências no Brasil, a maioria do tempo foi no Brasil, e agora já são 2 anos aqui em Portugal, onde estou atuando como engenheiro de processo numa empresa que fornece produtos da linha automotiva. Também tive uma passagem por 7 anos numa instituição de ensino, num curso de engenharia de produção, onde fui coordenador, fui professor, e tudo isso acaba criando uma série de experiências que a gente, de alguma forma, sempre obtém conhecimento. Né? Isso não tem como dizer que não, porque toda a vivência gera conhecimento. E aí, na questão da minha formação, eu tenho uma formação em engenharia de produção lá no Brasil, né? Tenho um mestrado no Brasil também. E aqui em Portugal eu estou fazendo mais um mestrado, esse específico da engenharia de produção. E além disso, eu sou CEO da Impegno, então a Impegno Engenharia é uma empresa que trabalha basicamente com consultoria, né? E também atua com formação online, cursos em company, e tudo isso é motivo assim para a gente é, encontrar diferentes oportunidades, diferentes condições e diferentes oportunidades e compartilhar também esses resultados com as pessoas que estão vivenciando essas necessidades que o mercado apresenta, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para mostrar um pouquinho do que é a minha carreira profissional, para deixar um pouco mais claro assim, do que eu tenho falado, né? E com isso vocês conseguirem chegar a algumas conclusões, né, sobre o profissional que está disponibilizando essa oportunidade para vocês em termos de mentoria. Né? Então, formar e ter essa capacidade, vamos dizer assim, de se tornar um engenheiro de alta performance, com bom desempenho e com uma capacidade de gerar bons resultados, esse é o principal objetivo. E aí sim, ter esse conhecimento de quem é esse intermediador, né, que compartilha o conhecimento e que dá o suporte para que você consiga, de fato, ser aquele profissional que você busca ser, né, é muito importante, tá? Eu só vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, para que a gente consiga falar um pouco mais diretamente, né, do que vem a ser esse profissional que vocês acabam conhecendo, né? Então, deixa eu ver aqui, já está na tela para vocês. Bom, nessa minha apresentação, vocês vão ver na primeira página aqui já tem um QR Code, né? Que é onde vocês podem conhecer um pouco mais sobre a Impegno Engenharia, entender um pouco melhor do que é o nosso trabalho hoje. Nesse QR Code vocês vão encontrar o Linktree, né? O LinkedIn, o Lattes, o Instagram, o Facebook, o canal do YouTube, onde eu tenho divulgado o meu trabalho e feito com que vários assuntos da engenharia de produção cheguem para as pessoas. Né? Então, é uma forma de vocês conhecerem um pouco mais do que a gente tem feito. Tá? Nesse contexto, então, eu trago para vocês o programa de mentoria chamado Como Ser o Engenheiro Ideal que o Mercado Precisa. E esse título, na verdade, eu acabei criando ele pensando no seguinte contexto. Né? As pessoas acabam buscando formação, buscando conhecimento, mas elas não se preocupam, na maioria das vezes, em saber o que de fato as empresas, o que o mercado, o que ele precisa, né? Então, essa é a nossa principal condição para que a evolução desse resultado seja o melhor, né? Bom, aqui só deixa eu ver aqui. Como tudo é ao vivo, né? A gente tem que se organizar e se improvisar e fazer a coisa acontecer. Né? Só um pouquinho. Bom, nesse nosso
nessa nossa proposta de mentoria, então, nós temos o seguinte. Nós temos o seguinte. Quem é o professor Cirnei e a Impagno Engenharia? Então, é um pouco do que eu falei para vocês já. E agora eu faço algum detalhamento um pouco maior, né? Então, a minha experiência básica é como consultor, né? Professor, consultor e também engenheiro de produção. Apesar de ser engenheiro de produção e não fora do contexto, né? Mas o engenheiro de produção também atua com processo. A minha carreira profissional, na grande parte do tempo, ela foi voltada à engenharia de processos, né? Então, a gente acaba vivenciando dentro do contexto da indústria, né? E enxergando como é que as coisas acontecem lá, né? E esse é o maior problema, muitas vezes, porque nós temos, assim, uma série de problemas no dia a dia que geram alguns ou vários desgastes no decorrer, né? Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que o resultado seja muito grande, né? Então, a gente consegue ter uma capacidade, ou, aliás, uma oportunidade, que eu sempre digo, né? De gerar o aprendizado, ter um aprendizado maior, e com isso nós acabamos tendo essa oportunidade de desenvolver algumas soluções, e essas soluções acabam sendo o nosso principal diferencial, muitas vezes, na evolução da carreira profissional. Então aqui vocês podem ver um pouco do que eu já fiz, né, do que eu estou fazendo, né, consultor sênior. O meu primeiro trabalho aqui em Portugal foi como consultor sênior, numa empresa na empresa que eu estou hoje, né? Só que antes eu estive na condição de consultor, né? Depois de consultor, eu fui contratado por essa empresa, mas segui dentro do mesmo processo, vamos dizer assim, da mesma atividade, né? E nós, nesse caso, a gente trabalha com uma empresa que produz componentes para a linha Porsche, né? E nesse caso eu sou engenheiro de processo da linha de montagem. Além disso, eu faço um mestrado aqui, sou Master Black Belt também, já com formação concluída, algumas experiências em vários projetos que a gente fez, implementou. Aqui em Portugal também fiz alguns trabalhos na área de métodos e processos, fiz uma implementação de uma empresa, de uma fábrica de AdBlue, que também produz biodiesel. Então, vocês podem ver que eu estou falando um pouco da minha história profissional, e tudo está ligado à engenharia de produção e engenharia de processo, né? Então, é o dia a dia aquele que gera uma certa tensão, um certo estresse, mas ao mesmo tempo uma infinidade de oportunidades, e que a gente precisa absorver isso, administrar essas dificuldades, tornar isso oportunidade e depois compartilhar. E esse é o objetivo principal dessa mentoria, né, que é compartilhar conhecimento e experiências, né. Lá no Brasil eu tive empresas onde eu fiz consultoria, que depois eu vou mostrar na sequência aqui, mas são alguns segmentos, vocês podem ver: metalomecânico, plásticos, moveleiro, têxtil, comércio e serviços, né, na educação superior, e também uma empresa vulcanizadora de pneus. Então ali foram vários projetos, inclusive algumas dessas foram mais de um projeto, né. A moveleira está aqui também, né. Então tudo isso faz parte de um portfólio de atividades, de vivências que a gente consegue hoje trazer, e trazer isso, na verdade, a partir de uma compilação de informações, metodologias e maneiras de facilitar a vida de quem está começando. Então, o início de tudo sempre é mais complicado para quem precisa aprender com a dificuldade, né? E agora quem tem a oportunidade de estar aqui e conhecer essa nossa metodologia, a partir da nossa mentoria, sem dúvida nenhuma vai ter uma facilidade muito maior de desenrolar os seus problemas no dia a dia, né? E evitar o sofrimento que às vezes quem precisa encontrar soluções passa, né? Bom, aqui também algumas informações a mais que vocês já viram, né? Esses são segmentos que a gente já teve experiência, né? E dentro desse metalomecânico são fundição, usinagem. Eu não coloquei aqui, mas teve a parte de chaparia também, mas não a parte técnica do processamento. Sim, na fundição, por exemplo, e usinagem, sim, mas muito mais sempre aquela questão voltada à gestão de métodos, processos,
e gestão da produção, tá? A minha experiência na academia também teve um tempo assim, bem significativo, né? Foram 7 anos como professor, coordenador de curso de graduação e também um curso de MBA que eu coordenei por 2 edições, né? E aí algumas experiências em cargos de gestão, né? Foram 10 anos de engenharia de processo, né? Eu fui supervisor, né? Supervisor de produção também e gestor de planta industrial por 2 anos. Então, aqui no caso, engenharia de processo foi metalomecânica e gestão da produção foi na área de plásticos, né? Então, a gente sempre tem essa ligação direta com as questões mais relacionadas à gestão da produção, gestão de processos, e tudo isso faz com que as coisas evoluam, né? O aprendizado evolui, o amadurecimento, do modo geral, faz com que a gente comece a enxergar de outra forma os processos e como as coisas acontecem dentro das organizações, né? Bom, aí nesse tempo todo, aí, que já são mais de 25 anos, a gente acaba chegando a algumas conclusões, né? E hoje ainda a gente vê algumas falhas acontecerem, algumas dificuldades acontecerem nas empresas. O pessoal que está chegando tem às vezes muita vontade, boa intenção, mas ao mesmo tempo não tem noção de como começar algumas coisas, né? E o processo geralmente o processo produtivo, ele geralmente não chega por partes, né? Os problemas do processo produtivo não chegam por partes, né? Eles chegam muitas vezes todos juntos, né? Então, essa é a maior dificuldade, né? De se posicionar frente a essas dificuldades e com isso, administrar os melhores resultados, né? Então, nesse processo todo, a gente acaba tendo, assim, uma necessidade muito grande, né? De colocar organização, colocar ordem naquilo. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu consigo colocar ordem nas demandas, nas necessidades que eu tenho? E esse é o primeiro ponto, né? Como é que eu começo a organizar? Se eu tenho lá uma demanda dentro de uma empresa que gera, por exemplo, 10 problemas ou 10 dificuldades ou 10 necessidades que surgem ao mesmo tempo, como é que eu vou conseguir fazer com que isso aconteça da melhor forma, né? Como é que eu gero os melhores resultados, né? Ali já começam as dificuldades, muitas vezes, do engenheiro, do gestor, de conseguir encontrar aquele formato ideal de organizar aqueles processos, organizar as informações e as atividades inerentes àquela resolução que ele precisa implementar. Então, nesse processo todo, a gente acaba, muitas vezes, tendo dificuldades de dar o passo inicial, né? Então, é nesse sentido que a gente vai estar evoluindo dentro do programa de mentoria para que seja possível, né, nós começarmos de forma organizada, de forma bem alinhada com os propósitos, né, do projeto, da empresa em si, e conseguir o mais rápido possível a solução de problemas e resultados de valor para aquilo que se espera, né? Então, eu diria assim que o desenrolar dos problemas não é tão complexo quanto iniciarmos a implementação de soluções ou atividades que vão garantir um resultado efetivo, né? Porque alguém que está começando a sua carreira profissional geralmente vai ter muita dificuldade em iniciar, porque ele precisa entender o processo, né? Ele precisa entender o que aquela empresa faz. E ao mesmo tempo que ele sofre a pressão por resultados, ele precisa entender o contexto, ele precisa entender o que está acontecendo ali, e também, por não entender todo o processo e a série de dificuldades que existem, ele não consegue definir o que seria o passo a passo para começar a avançar com uma solução. Então, por isso que na nossa mentoria a gente vai trabalhar com estratégias. Eu vou estar entregando para vocês várias estratégias, aonde nós vamos estar estruturando essas estratégias com base em ferramentas e metodologias específicas para cada situação, né? Nós vamos ter vários cases sendo discutidos, inclusive cases que vocês vão trazer para utilizar como referência e a partir dali fazer simulações e buscar resultados melhores, ou eu diria assim, resultados excelentes, né?
daquilo que a empresa tem no momento como problema e que precisam ser resolvidos, né? Muito bem. Pessoal, agora vocês já têm uma noção um pouco mais clara assim de quem é o professor Cirnei, o que é Império Engenharia. Vou tomar uma água aí porque a gente fala e a garganta fica um pouco seca, né? E aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu vou compartilhar de novo a tela aqui. Vocês têm o QR Code, podem acessar o QR Code e entender um pouco melhor o que é a nossa empresa, tá? Bom, esse nosso programa de mentoria, feita a introdução agora, eu vou começar a mostrar para vocês um pouco mais os detalhes, né? Claro que a gente não vai mostrar hoje a essência do projeto, né? Da metodologia, né? Porque não faz sentido, né? Mas eu vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar desenvolvendo e como vai acontecer o programa da mentoria, tá? Para que vocês tenham clareza de todo a estrutura, né? E saibam exatamente o que a gente vai estar entregando e o que vocês vão estar adquirindo, né? Então, esse é o principal objetivo hoje aqui, para que vocês me conheçam, para quem não me conhece ainda, e se alguém está me conhecendo hoje e acessou o nosso site, nosso YouTube, Instagram, segue nós lá, segue nosso canal, segue nossos conteúdos, né? Verifica nossos conteúdos lá. Certamente vai agregar de alguma forma algum conhecimento para vocês e vai dar aquele estímulo também para a gente continue criando conteúdo, não só lá nas redes sociais, mas também novos programas de mentoria, novos cursos, novos projetos que fazem parte do nosso trabalho e que a gente consegue compartilhar de alguma forma, tá? Bom, eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês a tela, né? Bom, a minha apresentação é basicamente isso, né? O QR Code está aí. E aí vem aquela famosa pergunta. Mas afinal, o que é ser um engenheiro ideal? Agora eu fui bem modesto, né? Quando eu falo que a famosa pergunta, né? Para mim ela já é famosa, né? Porque eu tenho compartilhado muito esse questionamento, tenho postado bastante conteúdo sobre esse tema. E eu me convenço cada vez mais de que nós precisamos olhar o cenário de uma forma quase que uma engenharia reversa, né? Nós precisamos olhar como se fosse uma engenharia reversa. Eu falei no início da live sobre isso e eu quero complementar um pouco agora essa questão de formação e preparação que o engenheiro faz. Eu falo, aqui eu estou me referindo muito ao engenheiro por eu ser engenheiro de produção e estar atuando nesse segmento, né? Só que o engenheiro de produção ele acaba tendo a necessidade ele tem a necessidade de fazer as coisas acontecerem, né? Ele precisa entender como as coisas acontecem e ao mesmo tempo ele precisa mudar um pouco o foco da sua atenção, né? Quando eu falo de fazer uma engenharia reversa, eu me refiro a aquela condição quando nós temos uma. Só vou mudar aqui a tela um pouquinho, vai ficar aparecendo aqui no cantinho. Quando nós temos um olhar do que de fato a organização precisa, né? Eu falo isso porque muitas vezes a gente chega em determinadas situações onde nada é possível, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é não sei o quê. Ah, eu não consigo promoção, ninguém me dá valor, e não sei o que lá. Quando nós estamos dentro de uma organização e nós identificamos os problemas que ela apresenta e com o tempo a gente vai evoluindo e migrando, trocando empresa e buscando outras oportunidades. E uma coisa que eu constatei é que nós temos muitas situações que se repetem. Muitos problemas eles são constantes em várias empresas, né? E se vocês pegar um exemplo, né? Qualidade. O que as empresas trabalham basicamente nos indicadores de qualidade? Taxa de não conformidades, ou taxa de refúgio, ou taxa de defeitos. Todas as empresas possuem uma meta, uma taxa mínima de defeitos, né? Alguém coloca lá como meta
2,5%, 3,5%. Então, quando chegar em 2,5%, 3,5% ou 3%, atingiu a meta, ou seja, tem uma tolerância aceitável de 2,5%, 3%, 4%, 5%. Quer dizer, alguém, de alguma forma, está dizendo que não precisa ser perfeito, não precisa buscar a perfeição. Se chegar em 5%, atingiu a meta, ok. Aquele 5% já é considerado desperdício mesmo, é custo, vai fora, não tem problema nenhum. Por isso que esse é um exemplo, e a gente, se for olhar outros exemplos dentro da manutenção, por exemplo, custo de manutenção, qual é a empresa que tem um sistema de gestão robusto para a manutenção? Quem é que tem um sistema de gestão para os custos de manutenção? Quem é que verifica com constância o OAE da fábrica e o que tange as falhas e dificuldades da manutenção? O armazém, o estoque, o almoxarifado, quem é que se preocupa em fazer a verificação do estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido, ponto de ressuprimento, ponto de abastecimento, também pode ser a mesma coisa, né? Quem é que se preocupa isso? É que todas as empresas fazem isso? Então, se a gente for olhar, alguns problemas são recorrentes e têm uma grande incidência em várias empresas, ou praticamente todas as empresas, e não se consegue avançar para uma taxa zero, ou muito próximo de zero. Então, às vezes, pega um dado histórico de um período X e se faz essa definição do que seria a meta, ou aquilo que é aceitável como perda, entre aspas, né, que a organização considera algo que pode ser aceito, né? Quando nós olhamos para essas questões, a gente vai vendo que existem muitas falhas, muitas dificuldades que permanecem e são iguais em todas as organizações. E é nesse momento que entra a nossa mentoria com o nosso método para que a gente busque a mudança em relação a esses problemas. Porque se a empresa vizinha lá tem X problemas, eu não tenho que ter os mesmos problemas, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para eliminar esses problemas. E muitas vezes a resolução dos problemas começa muito antes do chão de fábrica, começa muito antes da cadeia de suprimentos ser definida, começa muito antes de uma série de outros fatores, né? Então, como é que nós conseguimos fazer isso, né? Então, esse o caminho, essa ideia que a nossa mentoria vai trazer. Fazer com que essa condição de atuar sobre os problemas tenha a máxima eficácia possível. E aí a nossa proposta é o quê? Trabalhar em cima dos problemas. Se eu pegar o problema de não conformidade, de evoluções ou qualquer outro tipo de problema nesse sentido, tender a zero. A taxa de defeitos, a taxa de não conformidade tender a zero. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma série de problemas, eu tenho que trabalhar para reduzir a quantia de problemas. Então eu tenho duas frentes, minimizar o efeito de cada um dos problemas e também minimizar a quantia de problemas que a organização possui, né? Então nesse sentido é o nosso trabalho a partir dessa mentoria, seja o engenheiro ideal que o mercado precisa. Por isso que eu fiz questão de colocar no nome da mentoria, que é o que o mercado precisa e não o que você acha que você tem que ser para aquela empresa, né? A gente vai estar discutindo, a gente vai estar avançando nessa ideia da nossa mentoria, de justamente identificar aquilo que, de fato, o mercado precisa. Não é aquilo que eu penso como engenheiro de produção, que eu tenho que estudar, que eu tenho que saber, que eu tenho que conhecer, e para isso eu vou ter sucesso na minha carreira profissional. Não. Eu tenho que me preparar, sim, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que me dedicar e continuar estudando sempre. Mas eu tenho que olhar para aquilo que são os problemas, né? Porque a gente o engenheiro é o indivíduo, é o profissional que engenha soluções. Então, por que eu vou fugir dos problemas? Tem desgastante, tem os seus problemas, suas dificuldades, os problemas que geram problemas, né? Mas a gente precisa pensar formas de minimizar os efeitos dos problemas e também minimizar a quantia de problemas. Por isso que a gente precisa focar nesse sentido sobre aquilo que a empresa precisa, que o mercado precisa, né? Então, mas eu estou começando a minha carreira profissional agora e não sei exatamente o que vai acontecer, como é que as coisas funcionam. Faça um estágio.
faça mentoria com a Impeg e o professor Cirnei, faça alguma formação com mentorias, com o mentor da Impeg Engenharia, que vai te dizer como é que as coisas funcionam, vai te dizer o que tu precisa fazer para sair na frente, né? Porque nós temos a seguinte situação, além de o profissional que está se formando, que tem dificuldade de deslanchar na carreira profissional, existe a concorrência, né? Então, os melhores sempre vão ser vistos e vão se destacar e vão ter as melhores oportunidades, né? Mas como é que eles fazem para ser os melhores, né? Às vezes o engenheiro recém-formado tem excelentes notas, né? Então ele já chama a atenção de alguma forma, né? Mas a nota é um parâmetro. Eu posso ter diferentes formas de me destacar, e uma delas é saber identificar os problemas e, melhor que isso, saber como resolver esses problemas. Então, se eu chego numa empresa, iniciando a minha carreira profissional, e dentro dessa empresa eu preciso esperar que alguém me diga como as coisas acontecem ali, o que precisa ser feito, como é que o processo ocorre, quais são as dificuldades, ok? Eu vou levar muito tempo e talvez isso prejudique a minha evolução profissional. Então, antes disso, ou se eu estiver nesse ponto que eu estou tendo dificuldade e tal, a mentoria é a forma mais eficaz de resolver essas situações. Por quê? Você faz um investimento na sua carreira profissional e você já tem um mentor. O que é um mentor? É a pessoa que conhece algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, né? E já errou, já sofreu, mas aprendeu, né? Então é a melhor forma de cortar caminho, fazer com que a atuação profissional seja mais eficaz o mais rápido possível. Então é nesse sentido que a mentoria sempre fez toda a diferença, né? Enfim, o que é esse engenheiro ideal que o mercado precisa, então? Eu acho que do que eu já falei, vocês já conseguem deduzir algumas coisas, né? Alta performance, proatividade, dedicação total aos projetos em que atua, né? Aquele cara focado ali, 100%, trabalhando 12, 15, 18 horas por dia, ou aquele bonachão lá que tem uma boa relação interpessoal, conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo quando chega de manhã, ou quando entra alguém na empresa lá, ele é o primeiro a puxar assunto, a conversar e tal. Aquele que vive para trabalhar, não que a gente não tenha que trabalhar, a gente tem que trabalhar, isso é uma forma construtiva de tornar a vida melhor, né? Mas será que é esse o perfil do engenheiro ideal que o mercado precisa? Eu acho que vocês já podem tirar algumas conclusões com base naquilo que eu falei, né? Porque nesse, nesse nosso propósito aqui, vocês vê que não é só isso, né? Tem muito mais. Tem mais coisas que precisam ser conhecidas e precisam ser tratadas dentro do contexto de aprendizado, né? Então, essa ideia, assim, de que as coisas, às vezes, são naquele padrão de sempre, né? Acabam gerando restrições, né? Na evolução profissional. Então, eu preciso ter alguns cuidados quanto a isso, né? E aí, nós temos a seguinte situação, né? O que o mercado precisa? Afinal, o que é necessário para eu me tornar um engenheiro, um profissional diferenciado? O que eu preciso ter de conhecimento para ser esse profissional diferenciado? Como é que eu faço para chegar nesse ponto? Bom, nesse nosso processo de aprendizado, de evolução e de chegar onde nós queremos chegar, é justamente essa a proposta, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nos adaptarmos, identificar aquilo que são as dores das empresas, né? Então, o que o mercado precisa? Ele precisa que aquelas dores que são repetitivas, são usuais e que acontecem com uma certa frequência, que elas sejam eliminadas, que o processo não tenha mais, que aquelas falhas, aqueles problemas, de fato não aconteçam mais. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Focar na empresa significa saber o que são as dores. E eu não preciso ir lá na empresa, visitar a empresa e dizer assim, ó, qual é que são as dores da sua empresa. Como eu falei no início, nós temos uns problemas que são os principais problemas e eles acontecem com uma certa frequência, né? Esses problemas, eles são recorrentes, né? E eles têm, às vezes, muita intensidade. Em algumas empresas mais, outras menos.
E isso faz com que a gente tenha uma noção inicial, uma noção básica do que são esses problemas. A gente pode se preparar para isso, né? A gente pode olhar para esse cenário, para essa condição e chegar a algumas conclusões com uma antecipação, né? Não chegar na empresa e querer saber quais são os problemas. A gente vai saber que existem problemas de não conformidades, produto não conforme, nós vamos ter problemas com armazenamento, com logística, com melhoria contínua, 5S e uma série de outros problemas. Então, eu tenho que sempre ter essa postura de chegar numa organização, chegar numa empresa já falando e expondo o que são problemas e o que eu sei fazer sobre esses problemas, né? E na nossa mentoria a gente vai acabar entendendo até no final da nossa mentoria o que são esses problemas, como é que eles acontecem e como é que nós resolvemos eles. Esse é o principal fator, né? Ah, sim, eu uso ferramentas, uso metodologias, ok, isso é tudo muito bem alinhado, né? É exatamente o que se faz. Agora, como é que eu uso as ferramentas e quando eu uso cada tipo de ferramenta? Porque nós vamos ter ferramentas de todo tipo, de todas as formas e várias ferramentas compondo metodologias. Agora, como é que eu aproveito bem essas ferramentas, essas metodologias para que, de fato, eu tenha uma eficiência nos meus resultados, né? Como é que eu vou chegar no final e vou dizer que aquilo que eu estou apresentando de fato é eficaz, gera resultado. Eu preciso conhecer e eu preciso saber como é que eu sincronizo as ferramentas que a engenharia de produção disponibiliza. Então esse é o nosso desafio. Aqui na mentoria nós vamos estar falando sobre esses detalhes, né? E entendendo melhor como isso tudo acontece. Porque, claro, a gente precisa entender o contexto de uma organização, mas antes de eu chegar lá, ou quando eu chegar lá, eu já tenho que ter pelo menos uma forma, né, de apresentar isso sem esperar que alguém me diga. Sem esperar que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que chegar lá já sabendo o que fazer. Né? Então deixa eu ver aqui o meu compartilhamento. Eu estou achando que isso aqui não está funcionando muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Eu tô monitorando aqui no outro computador, só que não estou conseguindo. Não estou conseguindo ver o que ele está me mostrando no que é a live, na verdade, né? Problemas técnicos acontecem, né? Isso faz parte. Mas eu vou tentar aqui só um pouquinho. Só um pouquinho, faz parte, ao vivo. É importante que a gente faça as coisas ao vivo. Isso, agora sim, agora eu estou conseguindo ver aqui. Tá bom, agora funcionou melhor. Ok, muito bem. Agora sim, acho que consegui acompanhar melhor porque eu estava com dificuldade em enxergar o que de fato está acontecendo na live e se eu estava transmitindo ou não, mas agora sim eu consigo enxergar isso, tá? Bom, voltando agora, pessoal. Então, o que eu estou dizendo é que nesse nossa mentoria nós vamos estar fazendo um trabalho de orientação, de formação e estruturação de um método baseado em estratégias para que você chegue nas empresas e já antecipe-se com soluções para aquilo que o empresário está ansioso. E como eu tive várias mentorias, eu fiz várias mentorias e consultorias no Brasil e aqui em Portugal também, e nesse trabalho de engenheiro de processo que eu faço hoje também nessa empresa, assim, é muito comum os problemas se repetirem, né? E tanto que a gente está fazendo um trabalho de implementação de uma série de melhorias e estruturação do método
e gera muito resultado, né? Óbvio, né, que a gente precisa ter toda uma engenharia de processo muito bem estruturada, por isso que eu falo, o problema é sistêmico, mas a solução também tem que ser sistêmica, né? Porque senão eu não consigo chegar a um resultado bom. Então é preciso, quando eu busco a oportunidade no mercado, eu já chegar me antecipando e dizendo o que seriam soluções para tais problemas, e o empresário vai dizer assim, pá, mas como é que esse cara sabe que eu tenho esses problemas, né? Então, esse é um cara que eu preciso, porque tu está sendo proativo, está sendo um profissional dedicado e um profissional que vai gerar resultado. E quando você chega falando sobre os problemas e dizendo quais são as prováveis soluções, isso é um passo muito além do que quando o empresário contrata alguém e diz assim, então vem cá, meu engenheiro, agora eu preciso que tu verifique quais são os problemas que eu tenho e me resolva esses problemas o mais breve possível, né? Aí você tá lá, ah, legal, quais são os seus problemas? Ah, tem que ver com quem sabe, aí vai lá ver os indicadores e tal, e aí você encontra os problemas. Bom, gastou um tempão até encontrar os problemas, mais um tempo para tratar os dados e as informações que você tem em relação a esses problemas. E depois disso, você vai começar a implementar as ações. Então, quando você chega na empresa sabendo que ela vai ter pelo menos uma meia dúzia de problemas que são comuns em todas as empresas, e você já sabe o que fazer, no máximo que você precisa é pegar os dados para fazer uma matriz de priorização e começar a agir sobre os problemas mais críticos, né? Então você ganha um tempo muito grande. E além do que, você vai aprender aqui na nossa mentoria como utilizar da forma mais eficiente as ferramentas que a engenharia de produção entrega para que as soluções sejam eficazes, né? Então, a gente vai estar trabalhando em cima dessa visão sistêmica de como a gente vai fazer essa estruturação para que a gente se antecipe aos problemas e às soluções, obviamente, né? E como nós implementamos as soluções, né? E esse que é o principal objetivo, é chegar lá no empresário e entregar uma solução para que ele fique muito satisfeito com o nosso trabalho, né? Bom, depois, onde é que estão essas dores, né? Então, já falei algumas para vocês, né? Algumas áreas, algumas atividades que têm muitos problemas, né? E aí estão elas, né? Produção, engenharia de processo, qualidade, gestão de modo geral, áreas de apoio, aí seria logística, manutenção, a cadeia de suprimentos, aí entram fornecedores, né? Fornecedores, subfornecedores, sejam eles de componentes, de peças, de matéria-prima, de serviços, né? A logística interna, a programação da produção, tudo isso faz parte, né? Ou tem em sua essência os problemas, né? Então, nesse caso, é muito importante a gente saber que há uma necessidade muito grande de atuar sobre essas questões, né? E gerar resultados, né? Porque se eu não faço um direcionamento das soluções e a partir da metodologia que eu tenho, eu provavelmente vou ter dificuldade de fazer com que as coisas de fato aconteçam, né? Bom, se eu sei onde é que estão as dores, como é que eu começo a atuar sobre essas dores, né? Então eu preciso o quê? Primeira coisa, organizar equipes, né? Ah, mas eu não sou o gestor. Ok, pode não ser o gestor, mas se você vai trabalhar com resolução de problemas, você vai ter pessoas lhe dando suporte, lhe ajudando ou contribuindo, inclusive, com as soluções. E aí como é que eu faço isso? Eu preciso organizar as equipes, eu preciso entender quem são as pessoas e deixar muito claro o papel de cada pessoa dentro desse contexto de melhoria, né? Então, organizar as equipes, saber quem são as pessoas e direcionar algumas atividades, algumas responsabilidades. Agora, se você é o gestor de uma melhoria contínua, por exemplo, bom, aí você escolhe a sua equipe, forma a sua equipe e trabalha com essa equipe engajada na solução dos problemas, né? Baseado naquela metodologia que você vai aprender com nós aqui na mentoria, né? Alinhar a organização de atividades necessárias, né? Mapeamento do fluxo, saber como as coisas acontecem, qual é o caminho dos processos, como é que as atividades se desenrolam dentro da empresa, né? Entender o custo-benefício, eu não posso sair fazendo qualquer coisa, eu tenho que saber qual é o custo de cada atividade de melhoria e qual é o benefício que eu tenho com isso, né? O uso das ferramentas, aí não é só dominar a ferramenta, e sim saber qual ferramenta e o que essa ferramenta pode gerar de benefício, né? E também, por fim, a estruturação de metodologias, né?
Essa estruturação de metodologias, eu me refiro a um compilado de ferramentas, né? E que eu posso ter diferentes metodologias, né? Se eu vou atuar com ações de melhoria sobre a engenharia de processo, eu vou ter algumas metodologias, ou uma metodologia. Quando eu vou atuar sobre problemas de produção, programação da produção, eu vou ter outra metodologia. Então, é isso que a gente vai estar entendendo aqui na nossa mentoria, como é que funciona esse processo todo, né? Como é que nós organizamos essas ferramentas para tirar o melhor proveito. Porque eu saber a ferramenta, como ela funciona, o que ela faz, ok, isso é um passo, é necessário, é fundamental, mas isso é a base. Eu preciso saber como ela funciona e saber em que momento eu utilizo uma ou outra e em que momento uma pode ser mais eficaz do que a outra, né? Então, é isso que a gente vai estar entendendo aqui nessa mentoria e a partir dessa mentoria que vocês vão ter uma estruturação para que seja possível, né, alcançar bons resultados, tá? Além disso, se eu vou criar uma metodologia baseada em um conjunto de ferramentas, eu tenho que validar isso posteriormente, né? Eu preciso tornar isso válido, eu preciso fazer com que ele de fato gere resultados. E como é que eu vou validar? Pela estruturação, utilização e, claro, quando gera bons resultados, eu vou validar. Então, quer dizer, para tal finalidade, é essa metodologia que eu vou utilizar. Se são problemas relacionados à engenharia de processo, eu vou usar metodologia A. Se for manutenção ou áreas de serviço, metodologia B. Produção, metodologia C, e assim por diante, né? Então, todo engenheiro deveria trabalhar exclusivamente sobre dados, métodos, ferramentas e ações monitoradas, ou seja, eu tenho que fazer tudo baseado em evidências, tudo baseado em padrões, né? Porque se eu trabalhar de maneira informal, eu não tenho um padrão de atividades, eu não tenho uma sequência de atividades, eu não tenho um bom encaminhamento daquilo que eu estou fazendo, né? E isso não vai gerar bons resultados. Esquece, não funciona, não dá certo, né? Eu não vou ter histórico, eu não vou ter aonde analisar o que foi feito. Então, é muito importante a gente sempre buscar dados, partir de dados. Se eles forem informações qualitativas, eu preciso transformar isso em quantitativo. E quando eu transformo isso, eu tenho que utilizar, nessa transformação, inclusive, tem que ser baseado em ferramentas ou metodologias, e a partir disso eu gerar alguma evidência, seja para fazer análise do plano de ação, ou então as ações precisam gerar evidências que comprovam que eu dei um passo à frente e consegui melhor resultado, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque tudo que for informal vai haver equívoco, vai ter dificuldade e não vai funcionar, tá bom? Manter o método validado sempre ativo, então validou uma vez, ele precisa ficar ativo, ou seja, eu não posso fazer uma vez só e nunca mais fazer, né? Eu preciso ter uma implementação a cada período, né? Consolidação dos ganhos, eu tenho que ver o quanto que eu ganhei na primeira implementação, na segunda, na terceira e assim por diante, né? Promover as pessoas, porque sem ter uma equipe boa, eu não vou consolidar essa equipe, né? Então eu tenho que valorizar as pessoas, por mais que eu tenha, às vezes, dificuldade nesse sentido, né? Eu preciso insistir muito porque todo o resultado vai ser eficiente, vai ser eficaz quando a equipe for dedicada. Então, se eu tiver pessoas que não se dedicam ou eu não conseguir tornar a minha equipe uma equipe exemplar nesse sentido, eu não vou conseguir bons resultados. Sozinho não se consegue nada. Então, é importante ter essa atenção e ter esse cuidado aí para que as coisas funcionem muito bem, né? Depois, nós temos aqui mais um ponto que diz o seguinte: a mentoria que vai tornar você engenheiro ideal do mercado tem como objetivo indicar quais são as dores, né? E melhor, eu vou lhe entregar estratégias importantíssimas de como fazer essas dores serem minimizadas, né? Então esse é o nosso propósito, né? Aqui a gente vai estar discutindo, inclusive vocês vão trazer no grupo de estudos, vão trazer os cases de vocês, alguns a gente vai utilizar como referência e fazer durante as mentorias algumas análises, né? Para que a gente não fique preso apenas àquilo que eu estou propondo, né? Mas também o que vocês têm dificuldade para a gente
identificar um cenário mais real, né? E com isso a gente conseguir expandir um pouco mais esse conhecimento, né, para uma realidade que é de vocês, né? Mas então, afinal, como é que vai funcionar esse nosso processo de mentoria? Essa promessa enorme que está fazendo ali, e claro que ela entrega também o que ela está prometendo, né? Então, como é que ela funciona? O que nós vamos estar estudando, ou aprendendo, ou desenvolvendo nesse período de 8 encontros, 16 horas pelo menos, né? O que vai ser toda a nossa discussão? Eu vou mostrar para vocês, em primeiro momento, essa imagem, tá? Nessa imagem vocês talvez já tenham visto em alguma postagem que eu fiz no Instagram, mas ela é do e-book, que inclusive está à venda na Hotmart, mas aqui na mentoria ele vai ser gratuito, então é um dos bônus que a mentoria vai trazer para vocês, além de vários outros, né? Esse é o e-book, são quase 100 páginas com uma série de informações e experiências e tudo aquilo que vocês precisam conhecer para que se torne o engenheiro ideal que o mercado precisa. Então, esse e-book é um dos bônus que eu trago para esse projeto, tá? A nossa mentoria ela está programada para acontecer nessas datas, né? Então, nós temos uma semana para vocês fazerem as inscrições, né? Depois, no final, eu vou passar o link para vocês, onde vocês fazem a inscrição. São 8 encontros, de pelo menos 2 horas cada encontro. A gente vai estar discutindo vários assuntos, né? Que vão dar caracterização para esse método que a mentoria vai entregar, né? Então, são 8 encontros de 2 horas, são 16 horas de trabalho, tá? Dia 27, 28 de outubro, 3, 4 de novembro, 10, 11 e 17 e 18 de novembro. Sempre às sextas-feiras à noite, 19 horas do Brasil, tá? E no sábado, 9 horas da manhã, também do Brasil. Eu estou morando em Portugal, mas a gente vai trabalhar com o horário do Brasil porque a proposta está sendo feita para o Brasil, né? Profissionais, pessoas do Brasil receberam o convite de assistir essa live e estão tendo a oportunidade de adquirir essa mentoria e fazer uma reestruturação na sua forma de conduzir a carreira profissional e gerar bons resultados, tá? Então, esse é o nosso programa, essas são as datas, quando nós vamos estar nos encontrando e também os horários, 19 horas na sexta-feira, 19 horas na sexta-feira e 9 horas da manhã no sábado. Então, serão quatro semanas, aliás, 4 semanas, porque 27, 28 é sexta e sábado, então 4 semanas de trabalho, sempre nas sextas-feiras à noite e sábados pela manhã, tá bom? Os horários, já falei, e a gente vai trabalhar pelo menos 2 horas em cada encontro, né? Claro que isso não vai ser só monólogo da minha parte, né? Eu vou estar compartilhando com vocês uma série de informações, uma série de discussões que eu vou estar encaminhando, mas a gente vai estar usando também cases que vocês vão trazer, que vocês vão relatar, e além disso, atividades que a gente vai estar fazendo durante a mentoria e entre as mentorias, ou seja, vocês vão, no sábado a gente encerra e vocês têm algumas atividades para fazerem até na próxima semana. Então, a mentoria, assim, ela é bem robusta, ela vai entregar muita informação, e vocês, claro, vão ter esse material disponível e podem consultar depois e acompanhar melhor aquilo que ela de fato entrega. Então, nesse sentido que a gente está dizendo que ela é bem concentrada, são 16 horas, pelo menos, 16 horas de trabalho, e além disso, uma série de materiais, e vídeos, e artigos, e e-book que eu vou estar disponibilizando para vocês dentro desse trabalho da mentoria, né? E além, claro, de que vocês estão tendo a oportunidade de trocar ideia, fazer um network entre vocês e também comigo, né? Porque a gente tem uma experiência, a gente já tem uma vivência importante, né? E com certeza pode contribuir com a formação de vocês, com alguns encaminhamentos que às vezes vocês têm dificuldade durante o trabalho, durante o início de carreira, ou mesmo em carreiras um pouco mais já iniciais, né? 5, 10 anos, mas às vezes tem muito profissional que possui dificuldade de gerar resultados, ou de ter oportunidades, na verdade, em função de resultados que ele não consegue entregar.
Então, de qualquer forma, quem tem necessidade dessa ajuda, a mentoria com certeza vai gerar bons resultados, né? Então, esse aqui eu já falei, tudo que está aqui. Quando vocês vão fazer a aquisição da mentoria, vocês vão receber inicialmente o programa da mentoria, né? Como é que ela vai acontecer. Vocês também vão receber o e-book já no início, né? Quando vocês fizerem a aquisição da mentoria. E automaticamente vocês terão lá no momento da aquisição, o acesso a um grupo de WhatsApp. Feita a compra, vocês recebem material, e dentro desse material tem um QR Code que vai direcionar vocês para um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp eu criei para que a gente consiga trocar ideia, fazer uma série de articulações durante o período da mentoria, né? Inclusive, depois que acabar a mentoria, eu vou manter ele ativo por algumas semanas para a gente trocar algumas ideias, ou quem tiver dúvida, compartilhar lá. Então, vai ser um grupo de WhatsApp que eu vou utilizar para apoio as dúvidas e dificuldades que vocês tenham e que vão surgir durante a formação da mentoria. Então, eu não defini ainda o tempo, mas provavelmente depois que a gente encerrar, ele fique mais umas 3 semanas aí liberado para a gente fazer algumas trocas e conversar e evoluir um pouco mais do que a mentoria entregou, mas por alguma razão alguém encontrou dificuldades ou teve alguma necessidade de buscar mais informações, esse grupo do WhatsApp vai ajudar nisso, né? Então, além de todo o material, de todos os encontros, 16 horas de trabalho, de atividade na mentoria, vocês vão ter esse grupo de WhatsApp estendido por algumas semanas depois da conclusão da mentoria, onde a gente vai tirar dúvidas e conseguir conversar e deixar vocês bem mais alinhados quanto às necessidades que vocês têm, tá? Os encontros vão ser ao vivo e online, né? Então a gente vai trabalhar as estratégias para consolidar esse nosso formato da mentoria, né? Então os encontros sempre vão ser online. As gravações que eu falo para vocês, eu só vou estar compartilhando o link para que vocês assistam durante a semana ou algum período em que vocês tiverem tempo, né? Mas as 16 horas trabalhadas serão totalmente presenciais, online, ao vivo e online, tá? E além de eu estar entregando essas estratégias que vão fazer a diferença na atividade profissional de vocês, a gente vai estar durante esse trabalho da mentoria elaborando o método, que eu vou considerar como um método padrão, e que a partir desse método vocês conseguem criar outras ramificações de metodologias para que vocês apliquem tudo isso nas empresas ou nas condições profissionais que vocês vivem nesse momento, tá? Então, nós temos como entregas complementares, são pelo menos 15 vídeos, eu devo ter mais de 15 vídeos, eu estou inclusive gravando alguns ainda, mas provavelmente vão ser mais de 15 vídeos que eu vou estar entregando para vocês. Claro que não vídeos tão longos, né? Mas são vídeos com muito material complementar, né? Então vocês vão ter acesso a esse conteúdo e vai com certeza fazer com que vocês tenham mais facilidade em entender algumas questões mais específicas, né? Porque a gente não vai estar dando aula das ferramentas que são utilizadas na nossa metodologia. A gente vai apresentar as ferramentas e nesses vídeos elas vão estar sendo detalhadas. Ou seja, durante a mentoria eu não vou estar repassando as ferramentas, explicando tudo novo, né? Porque o objetivo da mentoria é justamente direcionar o esforço para a metodologia, né? Então, os vídeos vão trazer mini aulas, pequenas aulas, explicando como usar a ferramenta, né? Então, vocês vão aprender a usar a ferramenta e na mentoria vocês vão aprender a escolher a ferramenta mais adequada para aquela necessidade que vocês têm. Então, quer dizer, a gente vai ter uma produtividade muito grande dentro desse trabalho, que é fazer com que haja um maior aproveitamento do que está sendo entregue para vocês, né? Então, nesse sentido que eu fico insistindo um pouco para que vocês se dediquem nesse período, façam uma reserva desses horários para de fato focar na mentoria e nas atividades complementares, porque sem dúvida nenhuma é uma quantia muito grande de informação, de experiência, de aprendizado que eu estou entregando para vocês nessa mentoria e que sem dúvida nenhuma fará toda a diferença nessa vida profissional que vocês estão, por vezes, tendo algumas dificuldades e que nem sempre são necessárias, tá?
Então, um pouco do e-book eu já falei, suporte direto sobre dúvidas, que é o nosso grupo de WhatsApp, né? Quando vocês adquirirem a mentoria, lá vai estar o QR Code, para que vocês façam esse acesso, né? Também os artigos, eu vou entregar alguns artigos. Esses artigos são complementares, não é preciso estudar durante a mentoria, vocês vão ter depois tempo para olhar, tirar dúvida e tal, mas são mais materiais que a gente pode aproveitar e fazer com que esse trabalho fique muito bem organizado, tá? E aí sim, nós vamos ter estratégias importantíssimas assim a serem utilizadas e com isso nós termos um resultado diferenciado na nossa carreira profissional, né? Então, durante a mentoria nós vamos chegar nesse método padrão, né? Eu chamo método padrão porque vai ser referência e vocês entendendo as ferramentas envolvidas, vocês vão criar outros métodos similares ou outros métodos padrão de vocês, né? Inclusive vocês podem ter diferentes metodologias para diferentes cenários ou diferentes situações dentro da empresa de vocês, né? Então, assim, é muito importante que vocês venham focados, né, na mentoria, porque ela, além de ser 2 horas por dia, na sexta e no sábado, nos sábados, nas sextas e nos sábados, são 2 horas, a gente vai ter bastante trabalho nessas 2 horas, e além disso, muito material e muita disponibilidade de suporte no grupo do WhatsApp pós os encontros de mentoria. Então, assim, é um período curto, bastante condensado, mas bastante robusta a estrutura dessa formação. E o mais importante é entender as ferramentas, obviamente, mas também saber quais ferramentas usar e quando usar, né? E dentro desse entendimento das ferramentas, conseguir fazer o jogo, né? Estruturando metodologias, né? Então eu posso ter uma metodologia padrão como base e a partir dela criar outras metodologias, né? Encontrar outras formas de utilizar aquele conjunto de ferramentas para o melhor resultado, porque os problemas são diferentes, então eu tenho que pensar ferramentas diferentes, né? E que tenham correlação com aquele tipo de problema e fazer com que a solução aconteça de fato, né? Mas afinal, quanto eu preciso investir então para ter acesso a todas essas informações, estratégias, ferramentas, métodos, experiência do mentor, a minha carreira, mudar a minha carreira profissional? Quanto que é esse valor? Quanto que é esse investimento? Eu ia dizer custo, né? Isso não é custo, isso é investimento, né? Tudo que a gente gasta com conhecimento e busca aprendizado e busca ser melhor é investimento. E vocês podem ter certeza que dentro desse trabalho, dessa mentoria, vocês vão encontrar muitas experiências. Eu tenho assim uma vivência muito grande em fábricas e indústria, empresas de serviços e na docência como professor, que eu já falei para vocês. E isso a gente acaba entendendo uma série de variáveis, uma série de dificuldades e consegue enxergar muitas coisas que acontecem e que não precisariam estar acontecendo. Que geram problemas, geram dificuldades, mas que não precisariam estar acontecendo, né? Só que o que acontece? As pessoas às vezes não tiram tempo para se organizar, não tiram tempo para pensar, não tiram tempo para conseguir entender melhor aquele cenário e agir de forma mais assertiva. Então aqui a gente não está entregando só um pacotinho fechado e pronto, é isso. Não, a gente está entregando esse pacote, sim, com uma série de ferramentas, uma série de informações, uma série de possibilidades de resultados eficientes, né, naquilo que vocês têm dificuldade hoje, mas além disso nós estamos entregando experiência. Então, quando vocês vierem para a nossa mentoria e forem relatando as suas situações, as suas realidades, o seu cenário de vivência profissional, as suas dificuldades, uma série de outras questões, a gente pode correlacionar isso com a experiência que a gente já tem, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, e desdobrar algumas soluções, pelo menos sugerir algumas questões para que vocês implementem lá e tenham bons resultados. Então, é nesse sentido que a gente mostra que há um valor agregado nessa estrutura da mentoria, né? Então, isso não é só um pacote que é jogado e pronto, tá aí, comprou, vai lá, você vira. Não. Além de todo esse conhecimento, todas essas ferramentas, metodologias, a experiência, tem aquele suporte ao cliente, né? Que é o principal diferencial que a gente precisa entregar ao cliente, que é o grupo do WhatsApp. Por isso que eu criei o grupo do WhatsApp, que vocês, ao adquirirem a mentoria, vão ter acesso a ele. E lá a gente vai estar pelo menos 3 semanas depois, pelo menos 3 semanas,
depois da mentoria concluída, eu vou estar disponível lá, inclusive colocando alguns materiais periodicamente para complementar tudo aquilo que foi tratado durante a mentoria, né? Então, esse é o objetivo, né? Dar uma formação baseada em conhecimento, baseado em experiências. Eu vou compartilhar muito das minhas experiências aqui em Portugal, e a gente está falando de experiências em consultoria e empresas da indústria automotiva, né? Então a gente está trabalhando em um nível assim bastante elevado de exigência, de conhecimento, de estruturação processual, né? No contexto da indústria, né? E isso tudo tem seu valor agregado, né? Então tudo isso faz parte e está junto desse pacote. Então não é só a ferramenta, só a metodologia, e sim todo o know-how de experiências já vivenciadas, né? Isso também gera um grande diferencial, esse network, esse know-how sendo compartilhado de alguma forma, tá? O custo, o custo não, o investimento, né? O investimento na mentoria. Hoje, ela está a R$ 1.190, tá? Vocês podem parcelar essa mentoria em até 12 vezes, vocês vão ter acesso na plataforma da Eduz, é lá que vocês encontram a mentoria, né? Vocês vão fazer a aquisição dela lá. Vocês podem fazer essa compra com cartão de crédito. Vocês podem utilizar múltiplos cartões de crédito, né? Se alguém tiver dificuldade em relação a isso. Podem comprar por meio de Pix ou do PayPal. Então, são várias alternativas que a gente tem ali para facilitar a aquisição, né? E sempre lembrando, né? A gente tem um investimento sendo feito, né? Então, vocês têm uma formação de 16 horas, falando diretamente comigo, a gente vai trabalhar muito, vocês podem me cobrar no final, mas a gente vai trabalhar 2 horas muito bem trabalhadas, trocando experiência, discutindo, fazendo a aplicação de algumas ferramentas, estruturando a nossa metodologia. Vocês têm uma série de conteúdos, o e-book, vocês vão receber, todo o material da mentoria também é disponibilizado em PDF para vocês, o que a gente vai estar usando durante a mentoria. Além disso, vai ter o e-book, vocês vão ter o suporte pelo WhatsApp 3 ou 4 semanas após a conclusão da mentoria, e também vocês vão ter pelo menos 15, vai ficar entre 15 e 18 vídeos curtos, com aulas, mini aulas, sobre as ferramentas que nós utilizaremos durante a mentoria. Então, quer dizer, é uma formação, por isso que eu falava desde o início, né? Uma formação bastante robusta, né? Bastante robusta, condensando muito conteúdo, muita informação. Desculpa aí pelo chute, eu acabei batendo no suporte aqui da minha câmera, mas é muito conteúdo que vocês vão receber e inclusive vai servir para vocês irem utilizando no decorrer da vida profissional de vocês. Então, não é só 8 horas, tem muita carga, muita experiência, muito know-how embutido nesse pacote aí. Então, hoje a mentoria está nesse valor, né? E, de novo, vocês podem parcelar, tá aí, vocês estão vendo na tela, vocês conseguem parcelar isso. Então, se for fazer em 12 vezes, por exemplo, vocês conseguem a R$ 100 por mês, né? Então é um valor bastante baixo e com certeza, não tenho dúvida nenhuma, vocês vão estar adquirindo uma oportunidade, na verdade, porque tudo que eu estou falando aqui é resultado de vivência, de experiência e 25 anos de observação, né? Então, nesses 25 anos, no tempo que eu trabalhei na indústria, no tempo que eu estava na faculdade dando aula, que eu fui professor de engenharia, a gente visitava muitas empresas. E o que acontecia? Chegava lá na empresa e o pessoal falava: ah, pois é, nós precisamos de engenharia de produção aqui para fazer tal projeto ou resolver tais problemas. E aí o que acontecia? Todos os problemas eram os mesmos. Então, assim, a gente precisa fazer essa engenharia reversa e não se preparar só daquilo que a academia ensina, mas se preparar para chegar na empresa já apontando o dedo para os problemas e dizendo como você pode solucionar o problema. Essa é a estratégia fundamental. Então, aqui dentro dessa nossa mentoria, é isso que a gente vai estar lapidando, é isso que a gente vai estar reestruturando na formação de vocês, tá? Esse aqui é o link, né? Mas eu vou deixar nos comentários ali, vou deixar fixado também depois na live, que não ficar no YouTube. Mas eu vou colocar agora aqui nos comentários e vou deixar só um pouquinho aqui. Eu vou colocar nos comentários o link para que vocês
para que vocês consigam acessar ele, né? É o link que está na plataforma da Eduz, né? E esse link é o que vocês conseguem fazer a aquisição, né? Só um pouquinho. Vamos lá, vamos achar o link. Tecnologia é uma maravilha, né? Ela nos ajuda e muito, né? Só que às vezes tem algumas coisas que são um pouco mais demoradas, né? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Aqui, deixa eu achar. Tudo bem. Vou colocar aqui no chat para vocês. Esse é o link. Vocês podem fazer a aquisição. Vocês podem fazer a aquisição dessa mentoria a partir desse link, né? Vou colocar um comentário aqui. Muito bem, pessoal. Então, assim, é isso que nós temos aqui quanto a valores e quanto a as especificações. Vamos lá, só um pouquinho. Hoje é sexta-feira, né? Todo mundo está tranquilo, não tem problema nenhum. Então não vamos nos estressar com nada, né? Então aqui. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Essa breve apresentação que eu fiz da mentoria, ela com certeza vai esclareceu, né, muitas dúvidas, muitas questões. A gente não fez nenhuma live assim de grande impacto emocional, né? Foi muito objetivo, muito direto. É uma questão assim que a gente leva muito a sério essa oferta e essa promessa e também o foco naquilo que a gente vai entregar. Então, eu acho que a live serve para fazer essa divulgação. A gente acaba sendo bem objetivo, bem direto e direciona aquilo que interessa, né? Então, a gente não fez live de 3, 4 dias com aulas, com não sei o quê. Não é esse o objetivo, né? Então, nem em algum momento também eu falei que era o custo da minha mentoria era 10 mil, mas eu vou vender para vocês por 1.000. Então a gente foi bem direto, é esse o objetivo. Inclusive aqui eu deixo o valor para vocês confirmar, se alguém ainda não tinha visto ou perdeu, mas é esse o valor dela, essas são as formas de pagamento e as opções que vocês têm para fazer o pagamento. Então, não tem boleto, mas tem cartões, múltiplos cartões, cartão de crédito, né, Pix ou PayPal. Então são alternativas que vocês possuem aqui, pelo menos 3 ou 4 opções, né, que são cartão individual ou cartão múltiplos cartões, para que vocês consigam fazer a aquisição desse produto, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Esse é o QR Code, onde vocês conseguem enxergar tudo que é Império Engenharia, tudo que é o nosso trabalho, professor Cirnei. Eu espero que esse passo que vocês vão estar dando seja em favor da aquisição da mentoria, porque não tenham dúvidas de que tudo isso é um compilado de muita experiência, de muito aprendizado, de muita dificuldade que a gente enfrentou na vida profissional, né?
e que hoje traz aqui para vocês, buscando compartilhamento e, além de tudo, gerar um diferencial, né, nesse início de carreira, ou mesmo quem está mais tempo já no mercado, mas com dificuldade de evoluir. A partir dessa nossa mentoria, com certeza vocês vão encontrar um caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? Um pouco mais direcionado a resultados e condições para que vocês tenham um desempenho profissional excelente e vocês alcancem de fato aquilo que é o sucesso merecido, né? Aquilo que vocês de fato merecem por terem estudado, se formado, né, e buscado conhecimento, e muitas vezes o mercado também tem as suas questões e que dificultam muitas vezes o acesso de alguns, não oportunizando tantas chances, vamos dizer assim, de se chegar a um ponto máximo de desempenho e de satisfação profissional, tá? Mais uma vez, meu muito obrigado, Impeg Engenharia, professor Sernei. Espero encontrar muita gente na próxima semana, já na sexta-feira, quando é o nosso primeiro encontro, tá? Repetindo mais uma vez, ao fazerem a aquisição, vocês vão encontrar todas as orientações e ao entrar no grupo de WhatsApp, a gente já começa a divulgar mais alguns pontos lá que são relevantes e que vão fazer parte, inclusive, da mentoria e do processo de aprendizado. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana e eu aguardo vocês na próxima sexta-feira para o nosso primeiro encontro na mentoria Seja o Engenheiro Ideal que o mercado precisa. Até lá e um abraço.